E ajustar. Bem, vamos iniciar, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que vocês estão assistindo essa palestra. Vou fazer minha audiodescrição. Estou usando óculos, tenho feições asiáticas, cabelo liso, olhos castanhos, né? A idade já está chegando para mim, estou com cabelo grisalho, barba grisalha. Meu nome é Daniel, tá? E aí a gente vai estar navegando com essa temática, educação ambiental, formando a próxima geração de líderes sustentáveis. A minha ideia, gente, é que nós possamos fazer uma caminhada nessa estrada aí, tá? Do início, né, até o final, de maneira bem tranquila, onde a gente possa dar essa caminhada com uma série histórica chegando ao nosso objetivo. Bora lá, né? Acho que não dá para a gente tratar esse tema sem as palavras do professor Paulo Freire. Ele chega e diz para a gente: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E é isso que a gente vai estar verificando aqui nessa nossa jornada, né? Vamos lá. Queria iniciar com vocês esse mapa climático aqui dos últimos 24 mil anos. Poxa, a gente está lá atrás, cara, para falar de um negócio que é tão contemporâneo. Só que o que é que a gente tem, né? O texto aqui ele diz assim para a gente: aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre e o recurso das camadas de gelo nas regiões polares são os dois principais motores por trás das mudanças climáticas. Só que a gente tem aquela questão da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, a gente teve uma queima de gases assim absurda, que não parou, né? Mesmo hoje, a gente ainda tem países do primeiro mundo, né, queimando combustível fóssil. Tem países aí da Europa que tem uma dependência terrível do carvão mineral. E aí essa queima, ela é uma coisa muito complicada, tá? Essas gerações novas, tá, vão ter que resolver isso. Nós só temos um planeta. Eu me lembro das aulas de economia e aí tinha um professor que ele sempre batia para a gente que as necessidades humanas, elas são infinitas, né? Ah, eu quero tudo, mas os recursos são escassos. Nós só temos um planeta, tá? E aí a gente tem que movimentar, fazer a coisa acontecer. Uma fala que a gente tem escutado nos últimos anos é produzir mais, gastando menos, né? Bora dar mais uma esticada. Aí eu trouxe isso aqui para vocês, né? O advento das garrafas PET. Garrafa PET é um negócio assim interessante. Antes da a garrafa, ela foi desenvolvida em 73, né? Sua utilização no Brasil chega na década de 80. E antes do advento da garrafa PET, o que é que a gente tinha no mercado? A gente tinha grandes produtores, e na sua grande maioria refrigerantes. Tá? O PET não é só refrigerante, mas a grande maioria é refrigerante. Aí qual era a necessidade que a indústria tinha naquele momento? Poxa, a gente pegou a indústria de refrigerante. Ela envasava em vidro, mandava para o consumidor e depois essa garrafa retornava. Tá? E nós tínhamos um custo muito elevado. Por quê? A garrafa quebrava, a garrafa trincava, tinha a questão da lavagem da garrafa, tá? Então o custo operacional dela era alto.
Alguém vai e inventa agora o PET. Solucionou nosso problema. Indústria, agora, eu posso produzir, eu posso envasar, tá? Entregar o meu produto, consumidor final, e ele que deu descarte lá a essa embalagem. Me livrei de uma bronca e reduzi meu custo operacional. Só que tudo que nós fazemos, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar no futuro. E nesse momento aí, nessa época aí, ninguém fez isso. Tá? Do lado aqui, vocês têm um negócio interessante que eu coloquei, tá? Deixa eu tirar aqui do lado. Lego apresenta protótipos de peças feitas com plástico reciclado de PET. É uma das ideias que a galera tem aí, tá? De reduzir isso. Só que o PET, gente, ele é terrível, tá? Do ponto de vista ambiental. O que é que o PET está fazendo com a gente hoje? Bora dar uma olhada. Olha o que é que a gente tem aqui do ponto de vista do descarte do PET. A gente tem essas situações aí, ó. Nesse aqui, a gente tem a poluição de PET em rios. Na maioria das vezes, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui na minha cidade, né? Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco, boa parte da população joga os resíduos no rio, que não é um negócio interessante, mas a gente tem casos de descarte, de esgoto, de lixo, que você imaginar. E aí esse lixo, essa PET que está aqui no rio, ela vai para os oceanos. Hoje, nós temos nos oceanos ilhas e mais ilhas de plástico. Vários organismos marinhos já habitam essas ilhas, coisa que é difícil de você acabar. Não é impossível, mas é difícil, tá? A questão da reciclagem, ela é primordial. E ela vai estar dentro da nossa temática, como a gente vai ver já já. É insustentável isso que a gente tem. Bora dar mais uma instigada para vocês aí. Olha o que a gente tem agora. Qual será o futuro das baterias dos veículos elétricos? Assim como a nossa garrafa PET, hoje a gente tem essa situação. Do ponto de vista da indústria, o que você gasta num carro elétrico hoje para produzir é muito barato em relação aos veículos com motor a combustão. O que encarece mais é a bateria. Só que essa bateria não é uma coisa que vai durar para a vida toda. E assim como a garrafa PET, essa bateria, o descarte dela. Hoje, pensar nessa usabilidade é bom demais. Mas essa bateria daqui a 5 anos, 8, 10 anos, como vai ser o descarte dela? O que é que vai ser feito dela? O número de veículos elétricos a cada dia está aumentando mais. E se isso não for pensado, tá, nós teremos um grave problema, assim como foi as garrafas PET. Aí a gente tem lixo nas rodovias e o risco à segurança dos motoristas. Minha gente, a questão de educação é primordial, tá? Eu levantei alguns dados aqui. Apenas entre janeiro e julho desse ano, a Entrevias, concessionária responsável pelas BRs São Paulo 322 e São Paulo 328, na região de Ribeirão Preto, São Paulo, recolheu 82.320 toneladas de lixo descartados de maneira irregular nas rodovias. A gente está falando de rodovia, a gente está falando de vários veículos que o camarada simplesmente joga aqui em Pernambuco. A gente tem um negócio interessante, na cidade de Recife. Aí você vai dirigindo o carro, tá tranquilamente na sua, tá na bicicleta, tá na moto, passageiro dentro de um ônibus, tomando sua aguinha de coco, ele politicamente correto, termina sua água de coco, abre a janela e joga o coco pela janela. E o coco cai em cima de você, né? Isso não é tão diferente do que a gente está vendo aqui, não, viu? E não poderia ser assim. E o ato de jogar lixo na estrada
tá? Está no Código de Trânsito. Ele pode acarretar a multa de R$ 195,23. Bora mais um pouquinho. Carnaval deixa 3,5 mil toneladas de lixo em 5 capitais. Aqui eu tenho dados de 2020, né? E aí foi analisado as cidades de Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. 3,5 mil toneladas de lixo, minha gente. Imagine, isso, 2020, a gente estava o quê? No auge da pandemia. Imagine agora 2024. Existem três R's que nós costumamos é, falar, e eles são primordiais para a reciclagem. Tá? Repensar o consumo, reduzir o consumo, reciclar, descartando os resíduos de forma correta. Repensar o consumo. Mas será que realmente eu preciso comprar isso? Eu vou utilizar isso? Ou eu simplesmente comprei, vou guardar em casa para um dia utilizar, ou sei lá, simplesmente vou nunca utilizar? Reduzir o consumo. Será que eu não posso reduzir meu consumo? Por exemplo, em vez de você comprar o conteúdo todo, você compra o refil. Reciclar. O reciclar, ele acontece desde que a gente recicle da maneira correta, né? Você tem os containers, papel, papel, madeira, madeira, plástico, plástico, vidro, vidro, metal, metal, tá? E aí você tem algumas coisas, alguns critérios. Tem vidro, nem todo tipo de vidro a gente pode reciclar. Hoje ainda é difícil você reciclar o vidro do óculos, o vidro da tampa do fogão, o prato do micro-ondas. A têmpera deles é muito alta, tá? Então você vai ter um gasto enorme de energia para poder reciclar aquilo ali. O vidro da lâmpada fluorescente. Então, a consciência, ela vem a partir da educação, como a gente vai começar a ver, tá? Eu espero que até agora a gente tenha tranquilo aí para todo mundo essa nossa jornada, tá? Vamos dar uma adiantada. Aquecimento global. Olha para isso. Aquecimento global e ondas de calor desafiam as áreas urbanas. Brasil registra recorde de extremos de chuva no início do verão. Levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Todo ano a gente parece uma coisa que é combinada. A gente tem as catástrofes de final e início do ano. Já está programado lá. E a cada ano isso tende a aumentar. Boa parte culpa de nós mesmos. Ah, eu faço minha parte. Ah, mas meu vizinho não faz. Aí a gente tem um paralelo interessante. Eu faço minha parte. Se meu vizinho não faz, problema dele. Aí o outro lado diz assim: não, mas eu não vou fazer o que o cara ali já faz. Tem que haver um consenso. Tá? E isso é muito interessante no início da nossa jornada aqui, dessa nossa caminhada, quando eu disse que ainda existem países do primeiro mundo que estão queimando carvão. Poxa, como assim? Como é que o primeiro mundo cobra da gente e a gente não pode cobrar dos caras? Né? As guerras que estão acontecendo, tudo, gente, tudo, tudo, é um grande globo. A gente não pode imaginar que o que está acontecendo daquele lado não vai chegar para mim. Nós vivemos num país único. Temos as dimensões continentais? Temos uma área enorme? Temos áreas inabitadas ainda? Temos. Mas é interessante, hoje a gente já tem lixo, tá? Lá dos polos. Já está chegando o lixo lá. E aí, quem foi que produziu o lixo? Foi o cara que está lá? Fomos nós aqui. Agenda 2030, né? ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Isso aqui é o programa das Nações Unidas, tá? E as Nações Unidas, Brasil, tá? E aí a gente tem, ó, 17, tá? Itens para que a gente possa atingir até 2030.
erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Na minha cidade, não tem saneamento para todo mundo. Aqui em Recife, capital, não tem saneamento para todo mundo. Energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades e comunidade sustentável, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parceria e meios de implementação. Se vocês observarem aí, boa parte do que está nesses 16 itens das ODS tem a ver com o meio ambiente. E isso a gente só consegue se começar a implementar nas escolas. O jovem, tá? O pequenino, lá na base, ele já tem que ter acesso a isso. Ele passa para o ensino regular, a gente aprofunda mais um pouquinho. Vai para o ensino médio, mas no ensino superior, que esse indivíduo vai ser formado, vai ser lapidado para a sociedade, ele já tem que vir com essa base. É ele que vai ser a mudança. É ele que vai garantir para as próximas gerações que a coisa continue. A gente não pode pensar, ODS 12, por exemplo, consumo e produção responsável. Aqui na região, a gente tem uma cidade chamada Goiânia e temos uma fábrica da Fiat. E um dia desse estava passando uma reportagem interessante, que os airbags que eles utilizam lá nos testes, eles estão doando para uma ONG, e essa ONG transforma esse airbag que iria para o lixo em bolsas recicláveis, tá? Assim como tantos outros itens da indústria hoje estão sendo reaproveitados. Imagine quanto isso ia ser penoso para o meio ambiente. Se um chiclete que a gente masca e joga, e ele para se decompor, meu Deus do céu, um tempo grande, imagine um airbag. Bora caminhar mais um pouquinho. PNCC e Educação Ambiental. Opa, agora a gente está chegando. O que é a BNCC, gente? Tá? A BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular. Todo mundo no Brasil, seja público ou privado, tem que seguir o que está dentro da BNCC. E aí eu fiz um recorte aqui, a parte do caderno de meio ambiente, educação ambiental, educação para o consumo. Todo mundo tem acesso a isso aí, tá? Tudo que eu estou mostrando para vocês são dados abertos. E aí, na página 43, se a gente for folhear, a gente vai encontrar lá, modelo de itinerário formativo. Dois pontos. A construção de sociedade sustentável como desafio do século XXI. Bora ver aqui o que é que ela diz. Habilidades específicas do itinerário. Tá? Eu peguei só um recorte, mas ele é muito mais profundo. Tá? Praticar o pensamento crítico, a colaboração mútua, exercitar a comunicação, a colaboração, a curiosidade e ações pautadas pela ética. Olha só. Evitar a visão do mundo intergeracional, quando uma geração aprende com a outra, na qual a relação entre sujeitos seja mediada pela participação por princípios éticos e pela ação protagonista. Protagonista, tá? Da minha situação, da minha comunidade, da minha cidade, do meu estado, do meu país. A gente vai ver alguns exemplos interessantes sobre isso aqui.
praticar cooperação, cuidado, troca de experiência, viver no cotidiano, exercitar o estabelecimento de conexões de rede de aprendizagem. Tá? Então, desde que tudo isso e outros temas que estão aí dentro do caderno também, aconselho vocês, quem não for da área de educação e estiver preocupado com seus filhos, que dê uma olhada. Se o que está prescrito for seguido, a gente vai ter uma formação de um ser crítico preocupado com o meio ambiente, tá? Preocupado com a nova geração. Imagina a diferença daquele jovem que ele entra no mercado de trabalho e ele começa a ascender e ele chega na direção de uma empresa. Vai ser muito diferente, minha gente. Bora navegar mais um pouquinho aqui. Aí a gente chega, líderes socioambientais jovens. Não dava para a gente estar trabalhando aqui sem falar dela, né? Greta Gutenberg, ativista sueca de 19 anos, é uma das mais conhecidas líderes ambientais jovens, tendo assumido esse papel de destaque após organizar em 2018 uma greve escolar pelo clima em Estocolmo, em frente ao parlamento. Rapaz, hoje a dimensão que essa menina tomou, hoje ela não ela já é uma jovem, já bem madurinha, mas quando ela começou, minha gente, imagina uma criança na frente do parlamento lá, sentada fazendo greve. A galera passava e o que essa menina está fazendo aí? Várias vezes ela já foi presa, tá? Eu ia botar aqui uma imagem, ela sendo detida pela polícia, mas aí eu tá a imagem dela normal mesmo. Tem uma frase dela que é interessante. Não existe idade para lutar pelo meio ambiente. Isso ela tinha 10 anos, quando ela iniciou. Assim como ela, existem vários outros jovens espalhados pelo mundo que têm histórias maravilhosas, tá? E aí vamos dar uma navegada a nível Brasil. Greta foi uma das primeiras, foi percussora, né? Instigou toda uma geração, mas a gente também tem nossos exemplos. Pichai Suruí, aos 25 anos, ativista indígena do povo Paiter Suruí, é coordenadora da Canindé, Associação de Defesa Etnoambiental, e do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Na COP26, fez o discurso sobre a importância do protagonismo indígena diante de causas ambientais. Acredita que o futuro é indígena. A gente não pode negar nossas raízes. Nós somos um país de uma diversidade maravilhosa. Índios, negros, mamelucos, povos orientais, tá? E essa geração, ela está tendo uma visão que era negada dela no passado. Imagine uma jovem dessa aí, na década de 70, de 60. Não, mas isso é muito antigo. Na década de 80, na década de 90, isso aí é uma coisa inimaginável. Tá? Será que ela estaria viva? Amanda Costa, criadora de conteúdo de 25 anos, fundou o coletivo Perifa Sustentável, que mobiliza as juventudes em prol de uma nova agenda de desenvolvimento, a partir da justiça racial e ambiental. Ela é embaixadora da ONU e destaque na Forbes Under 30 e acredita que não dá para ser ambientalista sem ser antirracista. Eita, chegou agora a questão do racismo. Olha como essa questão meio ambiente abarca tanta coisa. Uma coisa hoje que é interessante, o negro hoje está mais se valorizando, né? A gente tem aquela questão do afro, o traje, nos ornamentos, no cabelo afro. Na minha época, todo mundo tinha que alisar o cabelo. Hoje as meninas estão se valorizando mais, né?
não negando a sua descendência, não negando a sua raiz. Vitória Pinheiro, a jovem negra e trans de 25 anos, é uma voz potente do ativismo atual e nacional. Natural da Amazônia e pesquisadora, ela participou da COP26 e acredita que as lideranças devem ser treinadas desde a escola, estimulando as pequenas mudanças e preparando os jovens para o futuro. Hoje está à frente do ponto focal de crianças e juventudes da ONU. Aí a gente chega agora à questão, além de negritude, ser trans. O mundo é para todo mundo, minha gente. As nossas desigualdades, as nossas diferenças é que geram tanto conflito. A partir do momento que nós possamos entender que somos todos passageiros do mesmo barco, do mesmo ônibus, com direitos iguais e obrigações iguais, a coisa vai mudar, sem sombra de dúvida. Charles Miller, natural de Pacote, no Ceará, junto do professor de História em 2014, Charles e seus colegas resolveram conhecer a fundo a terra onde viviam e toda a sua biodiversidade. Para dar um retorno à população local e preservar o patrimônio cultural da cidade, criaram o Ecomuseu de Pacoti, o primeiro museu feito de plástico reciclado no Brasil. Projeto premiado pelo Desafio Criativos da escola e também a digitalização do acervo. Uma coisa que cada vez mais a gente começa a observar, tá, é a quantidade de projetos que estão surgindo nas escolas, no fundamental, no ensino médio, na base técnica. Antes a gente tinha o quê? A gente só tinha o nível superior produzindo. Hoje a gente tem, graças a Deus, ciência, tá? Desde o início. Imagina esse jovem numa faculdade com recursos para extensão, pesquisa e desenvolvimento. Esse jovem no mercado de trabalho, com senso crítico, com ideais, o que ele pode construir para a nação e para o mundo. Eu espero que até aqui essa nossa caminhada esteja atendendo a todos e a todas, né? E esses conteúdos possam abrir horizontes para todos e todas e que as mudanças cheguem. Vamos lá. Um futuro em que as pessoas e natureza prosperam é possível. Olha só. E aí a gente tem outro gráfico aí. Demanda de recursos até 2030. Crescimento populacional projetado e demanda de recursos em 2050. A gente tem um crescimento populacional, PIB população, né? O PIB projetado para 317%, a população com acréscimo de 41%, isso representa 9,7 bilhões de pessoas. Crescimento da demanda em 2050, 53% demanda calórica, proveniente de cultivos, aumento para 9,7 quadrilhões de quilocal por ano, 56% demanda de energia e 234% demanda doméstica de água. Aumentou a população, aumentou o consumo, tá? A gente tem que ter uma programação. O estudo traçou como seria o mundo em 2050, se o desenvolvimento humano progredisse em seu caminho atual usual, em comparação a um caminho de sustentabilidade, que demandaria grandes mudanças nos padrões de produção
para superar desafios significativos econômicos, sociais e políticos. Então, o grande desafio que a gente vai ter é alinhar esse crescimento, tá? Essa demanda por recursos de uma maneira sustentável. Eu vou produzir? Vou. Mas tão importante como produzir é reciclar aquilo que eu estou produzindo. É não estar mais contaminando o meio ambiente. É, aqui, perto da minha cidade, eu estou em Jaboatão de Guararapes, região metropolitana da capital, Recife, né? E aí, Recife, ela é a chamada Veneza brasileira. É impressionante a quantidade de rios que cruzam o Recife, boa parte dos rios poluídos. E nós temos uma deficiência enorme de abastecimento de água. Passei 3 anos e meio trabalhando numa cidade do interior chamada Carpina, e minha gente, eu não tinha noção do que é a necessidade de água. Imagine você numa casa onde você passa 3 meses sem água. A gente tem um sistema de água comum, a companhia de água, que cobra religiosamente o mês, mas a água não chega. E nós ficávamos a depender de carros-pipa. Tá? O carro-pipa não faltava, desde que você tivesse recurso para pagar, o carro-pipa estava lá certinho. Mas a água da companhia de abastecimento do Estado não chegava. Já passamos mais de 3 meses sem água. E aí chega o período da chuva. Você não faz ideia do que representa a chuva até você sentir a falta d'água. Na casa que nós morávamos, eu fiz um sistema de filtragem, pegava a água da telha, da chuva, passava por um filtro e jogava para a cisterna. E aí a gente tinha um alívio, né? Enquanto estava chovendo, eu tinha a cisterna abastecida e reduziu o gasto de água de carro-pipa. Quando o período de chuva passava, eu ficava novamente na dependência dos carros-pipa. A gente só sabe a diferença que faz quando chega na pele, tá? E aí, ó, 8 hábitos sustentáveis que ajudam o planeta e economizam dinheiro. Separar o lixo. Aí a gente tem um exemplo aqui também, aqui da cidade, que foi interessante. Minha cidade começou a fazer a coleta seletiva. Quando inventaram isso aqui, foi um negócio interessante. A prefeitura fez propaganda, tal, passou um carro da coleta seletiva distribuindo um saco de lixo numa cor diferente, um saco de lixo verde. E os caras entregavam para a gente, olha, a gente vai passar todo sábado, tal. E aí, beleza. A gente começou a separar o que era reciclado e o que não era reciclado, o lixo comum. Rapaz, eu e minha esposa, quando a gente começou a observar a quantidade de coisa que podia ser reciclada, era impressionante. O que sobrava de lixo comum era um saquinho de supermercado, daquele que a gente, quando vai no supermercado, pega, daquele pequenininho. Beleza, a gente começou a separar. Os caras começaram a vir. De repente, os caras pararam de vir. Num determinado momento, a gente estava com um quartinho aqui em casa cheio de saco com material reciclado, que o carro parou de passar. Aí agora a gente tinha um problema, né? O carro do lixo normal passava e levava o nosso lixo comum. Mas o carro do reciclado parou de passar. E a gente não tinha mais lugar para guardar. E foi o que a gente começou a fazer, pegar esse saco também e colocar igual com o material do lixo comum. E aí o carro levava. Não é só separar, a gente tem que ter políticas públicas, tá? Que deem continuidade a esse processo que a gente está trabalhando com os meninos, com os jovens, educando a maneira correta de fazer.
como eles têm que serem bons profissionais preocupados com a situação socioambiental. Economizar água em casa é outra coisa, né? Se aqui em casa a gente já tinha o costume de economizar, depois desses 3 anos e meio no interior, quando eu consegui voltar aqui para a capital, minha gente, é, hoje a gente tem uma consciência totalmente diferente. Instalamos torneiras automáticas aqui no banheiro, o chuveiro, ele, procuramos ter um tempo de banho reduzido, não tem essa de estar lavando garagem com a mangueira, lavar carro com mangueira, tal. Aproveite todas as partes dos alimentos, é uma coisa que a gente também costuma fazer. E é uma coisa que tem que ser ensinado, tá? Para esses jovens. Isso tem que ser base na escola. Aí, essas questões culturais que nós temos, que nós vemos, é interessante. De vez em quando a gente vê alguma reportagem aí, principalmente televisiva ou algum documentário, que mostra países asiáticos onde os garotinhos, os meninos, os pequeninos, eles na escola limpam a sala de aula, limpam o banheiro, limpam a escola. E aí minha mãe, com toda a sua inocência, a vez chegou para mim, olha aí, seus sobrinhos não fazem isso, o filho da vizinha não faz isso. A gente não pode comparar questões culturais de países milenares com outras sociedades. O hábito da leitura, a gente não pode comparar. Aqui no Brasil, as famílias não têm o hábito da leitura. Como é que eu vou forçar o meu filho a ler se eu não leio? Como é que eu vou forçar meu filho a ler se eu não tenho um livro em casa? E principalmente quanto custa um livro? Promove a economia local. Isso aí é interessante, promover a economia local. O que é promover a economia local? É quando você compra dentro do seu bairro, tá? É quando você fomenta dentro do seu bairro a economia, tá? O descarte para o catador de lixo, para o cara que é responsável pela coleta seletiva e vai gerar renda para ele. Quando você compra no mercadinho do teu bairro, deixa o carro na garagem. Isso é complicado, né? Isso é complicado porque nós não temos um sistema de transporte público eficiente e eficaz. Seria maravilhoso poder trabalhar de ônibus e de bicicleta, né? Nós temos uma geração que hoje já é muito comum, alguns meus alunos no ensino superior, eu não tenho carro não, eu ando de Uber. Mas tu não pensa em ter carro não? Cara, o custo do carro é tão alto que eu prefiro o Uber. Ou então eu opto por estar trabalhando remoto em casa, tal. A minha geração era começar a trabalhar, comprar um carro. Hoje a gente já vê uma mudança, tá? Pelo compartilhamento, porque eu não quero ter um custo tão alto como esse, porque o carro não é só comprar o carro, é o licenciamento, são as revisões, é a manutenção, é o consumo de combustível, tá? Economiza energia elétrica, é outra coisa. A gente está vendo agora a mudança que vai ter do parque tecnológico por conta das geladeiras. As novas geladeiras vão consumir bem menos. O grande problema, lembra quando eu falei no início da nossa palestra da garrafa PET, da bateria do carro elétrico? Agora a gente está chegando com as geladeiras mais econômicas. Mas a gente tem uma contrapartida. A gente vai ter um equipamento a partir de R$ 5.000. Será que todo mundo aqui no Brasil vai ter condições de comprar uma geladeira que custa a partir de R$ 5.000? E aí estamos tendo vários debates, várias nuances que estão acontecendo para discutir essa situação. Reutilizar a embalagem, tá? O caso clássico da reutilização da embalagem é você comprar aquela embalagem, tá? Ou a retornável,
né? Ou você comprar o sachê para abastecer a embalagem original. É uma coisa que não acaba com a poluição, mas diminui. Evite compra por impulso. É muito difícil, é muito complicado e demanda um controle, demanda um acompanhamento. Uma coisa que nós não temos nas nossas escolas. A gente está falando de meio ambiente, de sustentabilidade, de educação. Mas a parte de finanças. Agora é que as escolas estão implementando finanças para os pequeninos, para que eles comecem a controlar, tá, suas receitas e suas despesas. Coisa que minha geração não teve. A gente teve que aprender na porrada. Minha gente, aqui tem as referências, o material vai estar disponível para vocês, tá? Aqui tem meus contatos, e-mail pessoal, e-mail institucional, meus contatos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Eu espero ter navegado de maneira tranquila com vocês, eficiente e eficaz, nesse tema a ser abordado. Espero que, a partir daí, vocês, quem não tem ainda, possa ter uma ambientação, uma construção diferenciada da nossa necessidade de preservação de meio ambiente, de consciência ecológica e a importância que a educação tem para a formação da geração desses líderes de futuro. Me despeço aqui, desejando paz, prosperidade para todos. Fiquem com Deus.